noite, irmãos. A paz de Jesus Cristo. O Senhor nos trouxe aqui na estação Vila Sônia. A internet acabou. Aí eu vou gravar. Depois coloco aqui para os irmãos olhar. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Boa noite, amado Senhor Jesus Cristo. Estou aqui nessa noite para anunciar a palavra de Deus. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Gostaria de ler uma carta que Paulo escreve, a Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, temindo o tempo, enquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que toda a árvore se conhece pelo fruto. O apóstolo Tiago diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, não pode ser duas pessoas em um mesmo corpo. A Bíblia fala: ou é santo
ou é profano, ou serve a Deus, ou serve ao diabo, ou anda com Deus, ou anda segundo o curso do mundo. Quando Paulo disse no capítulo 4 do livro de Efésios: não sejais como os gentios que não conhecem a Deus, que andam na sua vaidade, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Não sejais insensatos, não sejais necios em seu viver. Jesus diz que os sinais que são dados em demonstração à sua volta estão por todas as partes da terra. Observai e sejais sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A Bíblia diz: olhai para a figueira. A Bíblia Sagrada diz: examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna. São elas que me testificam. João capítulo 7, versículo 38, Jesus Cristo fala: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Em Mateus, Jesus fala: errais por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. E assim, muita gente está sendo enganada pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, líderes religiosos, líderes políticos, que só estão interessados no bem material, só se interessa pelo vil metal. Mas a Bíblia fala: não comuniqueis, não sejais seus companheiros, não sigais, porque no Evangelho de Mateus, Jesus fala, no capítulo 23, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Ninguém vos engane com palavras vãs. A epístola do apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A Bíblia diz em Romanos: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo, porque o único que pode salvar o homem da condenação do inferno é Jesus Cristo. O único que pode interceder pelo pecador é Jesus Cristo. O único que pode justificar o pecador perante Deus é Jesus Cristo. O seu sangue derramado na cruz veio ser a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz, na primeira carta de João, no capítulo 1 e versículo 9: se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados
e vos purificar de toda a injustiça. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Não adianta querer esconder o pecado. A Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Jesus disse que tudo que está em oculto será revelado. A Bíblia diz na carta aos Romanos que naquele dia Deus revelará o segredo dos corações dos homens. O profeta Jeremias fala que Deus, Ele dará a cada um segundo o fruto das vossas ações. Quando Deus permite que alguém ande em seu próprio caminho, não é porque Deus é injusto, é porque o homem escolheu o caminho mau. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Jesus diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida, porque a água que eu te der fará em ti uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Tem uma música que diz: as drogas matam. E o pior, que quando alguém morre no pecado, esta pessoa não vai para o purgatório, como a Igreja Católica prega. Depois que a pessoa morre, estando no pecado, ela vai para o inferno. O inferno é choro e ranger de dentes. A Bíblia diz que um bicho não morre, o fogo não se apaga. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas com passos largos, o homem está caminhando para o inferno, porque em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus diz: espaçoso é o caminho e larga a porta que conduz muitos à perdição. A perdição da alma é a condenação eterna, longe da face de Deus. O que aproveita o homem? Ser bem sucedido na terra, ter nome, ter fama, ter glória, ser conhecido mundialmente. Se para com Deus, ele não passa de um miserável pecador que está em ruínas, que está à beira do abismo. Porque pode ter nome que vive, mas está morto, porque o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus. Você pode ser amigo de mais de 100 mil pessoas, você pode ser o influenciador das redes sociais, ter 1 milhão de seguidores, mas se você está no pecado, levando outros ao pecado, você dará conta com Deus, como aqueles que são coniventes com aquilo que você faz, terá que dar conta com Deus. A Bíblia diz: horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Desperta, Brasil, porque o juízo de Deus se aproxima. O apóstolo Pedro diz que esta terra se entesoura para o dia de fogo. A terra vai pegar fogo. O que o homem vai fazer para escapar da ira futura? Rezar Ave Maria não vai te livrar. Ir no candomblé, bater tambor, não vai te livrar da ira de Deus. Você ser um religioso, um adepto a uma religião, seja qual for, ser dizimista, ser um ofertante ou fiel às campanhas, não é suficiente para te livrar da ira futura. O profeta João Batista diz: produzir frutos de arrependimento. O profeta Jeremias diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras perante Deus. Porque com Deus que o homem vai ter que tratar, não é com a Aparecida, é com Deus, não é com Buda,
é com Deus, não é com Dalai Lama. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. O seu trono tem como base justiça e juízo. A Bíblia diz que Deus julgará o mundo com justiça por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Na carta de Tessalonicenses está escrito, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos, pois dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Você está fiado em reza Ave Maria, crucifixo, fazer sinal da cruz. Você aprendeu errado, porque a Igreja Católica é a mãe de todas as prostituições da terra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sejais seus companheiros. A Bíblia diz aqui na carta de Efésios, denunciai todas as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. É terrível o que o homem faz em oculto. Ninguém vê, mas os olhos de Deus contemplam. A Bíblia Sagrada diz, há caminho que é o homem que parece ser direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. A maconha vai te matar, a cocaína vai te matar, a cachaça vai te matar. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A cada 4 segundos uma pessoa morre de infarto porque fumou cigarro. A descrição da carteira do cigarro diz que vai dar câncer, mas o povo ignora, porque o povo gosta do pecado. Prostituição, sexo fora do casamento, a Bíblia diz que os tais não herdam o reino de Deus. Case-se, gera filhos, seja leal à tua mulher e seja fiel com ela. Porque se você casar, separar, você cometerá adultério. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, quanto aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. A Bíblia diz, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os adúlteros não herdará o reino de Deus. A Gretchen já está no 18º casamento. Tem um punhado de gente professando Jesus, mas está no adultério. Prega o mundo inteiro, até a Europa. Já ouviram as suas pregações, mas não quer abandonar o pecado. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome. Jesus vai dizer, não te conheço, porque você pregou, mas não se arrependeu dos seus malditos pecados. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 27 diz, eu reduzo e subjugo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado.
Deus não aceita a aparência do homem. Você pode se vestir elegantemente, você pode ter um bom falar, ser cheio de conhecimento filosófico, você pode conhecer de ciência, de história, de geografia, você pode ter um currículo imenso, que te faz estar em destaque. Mas se você não tem seu nome escrito no livro da vida, você é o mais pobre dentre os homens. A Bíblia diz no profeta Oséias que o povo foi levado cativo, porque não tinha conhecimento de Deus. Você conversa com alguém que está no Japão, através da tecnologia, mas perante Deus, o homem conversa com Deus é através do Espírito, em oração. Acautelai-vos. Jesus advertiu os discípulos para tomar cuidado quanto ao fermento de Herodes e também dos fariseus. A hipocrisia é algo que cresce numa proporção tão grande aqui no Brasil, que cada um quer ser aquilo que não é. Fala, mas não vive o que fala. E cada um quer dar conselho, mas o único conselho aceitável é o que diz respeito à palavra de Deus. Examina. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Porque quando Paulo notificou estas coisas aos irmãos efesianos, é porque naquele tempo tinha os fraudulentos, os falsos obreiros, os falsos pastores, tinha os falsos apóstolos. Quem dirá aos dias de hoje? Você pensa que Edir Macedo é homem de Deus, mas a Bíblia diz que não é, porque as obras que ele pratica não coincide com as de Jesus. O Papa Francisco não é o substituto de Jesus na terra. A Bíblia diz em João: eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador. Não vos deixarei órfãos nem viúvas. Aquele que vem da parte do meu Pai, Ele vos ensinará todas as coisas, porque Ele é Espírito de verdade. Mas o mundo não conhece, porque o que o mundo conhece é espírito de engano, de erro, de luxúria. O que o mundo conhece é carnaval, pagode, funk, cultura, esporte. O que o mundo conhece é doutrina de diabo, demônios, fada madrinha, Thor, Cinderela, Batman, Cavaleiro das Trevas e tantas coisas que o cinema lança, assim exaltando os seus ídolos. E a criançada, ensinada pelos pais, tem como herói o Batman, tem como herói o Superman. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele triunfou sobre a morte. Ele é digno de glória, de honra, de majestade, de poder, de riquezas, de ações de graças. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o homem, ao invés de dar glória para Jesus, vai ovacionar o Neymar no futebol, vai gritar o Corinthians no estádio, vai lá no show para ver a Anitta, para ver os artistas que vêm do exterior. Ao invés de tributar a glória a Deus, ele vai diante de uma estátua rogar a sua prece a um Deus que não pode salvá-lo, porque a Bíblia chama de ignorante aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam Deus que não pode salvar. Maria não é Deus, não é Senhora, ela foi uma humilde serva, que Deus atentou à baixeza dela, porque era temente a Deus. Ela confiou na esperança de Israel, quando Deus prometeu pelos seus santos profetas enviar o seu Filho unigênito, o Messias, que se chama o Cristo. Mas o mundo não conhece Jesus, o da Bíblia, porque o Jesus do cinema é cabelo loiro, olhos azuis, pele clara, ele é bonito, mas o da Bíblia não tinha aparência. Os homens olhando para ele, voltavam os olhares para o outro lado.
porque olhando nós para ele, não havia belezura ou formosura para que pudéssemos desejar. Era homem de dores e experimentado nos trabalhos, o mais indigno dentre os homens, porque na carta de Filipenses ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era humilde de coração. Aprendei com ele, porque se você fazer teologia, se você pode estudar na melhor faculdade do país, mas se você não tem a revelação de Deus na sua vida, você, cedo ou tarde, será enganado, porque o que mais tem é enganadores, indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Toma cuidado para não ser a próxima vítima. Mas se você depositar na palavra de Deus a tua esperança, pôr em Deus a tua vida, deixar Deus reger os teus passos, deixar o Espírito Santo te guiar nesta terra. A Bíblia diz em Salmos que Deus confirma os passos de um homem bom. Denunciar o pecado é os pecados que os brasileiros cometem, que dá horror a alguns países da Europa, alguns países lá de fora. Para você ter uma ideia, a Coreia do Norte não admite novelas brasileiras, porque eles dizem ser perversas, só ensinam o que não presta. Liga a televisão, põe no canal da Globo e você vai ver a novela das 9, mostrando o homem com o homem beijando na boca, mulher com mulher. Você vê só o que não presta, porque o que o povo quer ver, ser vergonhice, atos pecaminosos. Ele prefere ligar o celular, assistir pornô, do que abrir a Bíblia e dobrar os joelhos e rogar a misericórdia de Deus. Ele prefere comprar o PlayStation 5 do que comprar uma Bíblia para meditar. Prefere jogar jogo de tiro, futebol e tantos outros por aí. Está escrito em Romanos, capítulo de número 11. Oh, profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem é que foi seu conselheiro? Foi a Maria? Foi o Buda? Foi o Pelé? Foi quem? Porque a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Jesus Cristo. Jesus não estava pensando em fumar maconha. A mente de Jesus era pura. Dos seus lábios não saiu o engano. Toda a palavra que ele disse foi palavra verdadeira. A excelência do conhecimento de Deus eleva o homem à realidade da Bíblia, porque a Bíblia é a fiel palavra de Deus. Jesus falou em João capítulo 7, versículo 24: julgai segundo a reta justiça. A palavra de Deus é luz, ela tudo manifesta. Os pecados alheios, os pecados ocultos, todos são expostos, porque a palavra de Deus tudo manifesta. Não tem diferença de classe quando se trata de pecado, porque quando Deus olhou para a terra aos dias anteriores ao dilúvio, Deus viu maldade na terra, Deus viu corrupção na terra, e o homem de contínuo pecava contra Deus.
A Bíblia diz que o seu coração era má continuamente. O profeta Jeremias diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus conhece, porque Ele sonda os corações e as entranhas. A Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Varão justo, sincero, temente com Deus e andava com Deus. Mas o pecado era agravante aos dias anteriores ao dilúvio. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles separavam, eles viviam uma vida regalada, inteira no pecado. Para eles não tinha nada a ver. O que importava era ser feliz. O que importava era curtir. O que importava era o prazer do momento. O que importava para aquela geração é o que dava na telha para fazer. Tipo hoje, deu vontade de fumar maconha, vai pra biqueira. Deu vontade de tomar uísque, vai pro bar, vai pra adega. Deu vontade de trair a mulher, mexe no celular, vai nesses aplicativos de relacionamento e lá se envolve com quem não conhece. Mas Deus te vê. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O salmista Davi diz: para onde eu irei? Da face do Senhor. Porque se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Se Davi fizesse a sua cama lá no abismo, Deus veria ele. Davi também diz que luz e trevas para Deus é uma coisa só. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Aonde o homem vai se esconder? Porque na grande ira do Cordeiro, em Apocalipse diz que os homens vão tentar esconder nas cavernas. Vão desejar que caiam sobre as suas cabeças para esconder eles da ira do Cordeiro. Durante 5 meses, os homens buscarão a morte, mas não vai encontrar. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os teus pecados sejam apagados. E assim chega os tempos do refrigério pela presença de Jesus. Só tem um meio do homem escapar da ira futura, é confessando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 8, a saber, a palavra está junto de ti. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu aceitei Jesus desde que nasci. É mentira. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porque o que é ligado na terra, é ligado no céu. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra será confirmada. O servo de Deus é o embaixador de Cristo aqui na terra, para declarar a você o caminho da vida. A vida só está em Jesus, porque o que o mundo te oferece, o final é destruição, condenação, porque a tristeza segundo o mundo opera a morte. Você pode se alegrar por breves momentos pelo gozo do pecado, bebendo, fumando, se prostituindo, casando, separando, roubando, matando e tantas coisas semelhantes. Mas o final será terrível,
porque Deus não perdoou o mundo antigo de Noé. A Bíblia diz que o mundo está selado para o dia de destruição. Quantos serão salvos? Foi a pergunta feita a Jesus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai, porque em Lucas capítulo 13 está escrito: se todos de igual modo não se arrependerem, todos perecereis. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Você pode guardar o pecado lá na prateleira, debaixo do tapete, atrás da cortina, sem ninguém ver, sem ninguém que perceba. Mas quando Deus manifestar juízo, aí o semblante será de vergonha. Haverá opróbrio naquele dia das nações que rejeitaram a palavra de Deus, dos ímpios que não se converteram de suas iniquidades. Haverá pranto e ranger de dentes no dia em que Deus tratar com cada um. O profeta Daniel diz: é desprezo e vergonha ante aos olhos de Deus. Prepara-te, ó Brasil, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas. Ele está voltando. Os sinais mostram que Jesus vem vindo com grande poder e grande glória. Ele vem para resgatar os seus servos, os seus eleitos, os escolhidos, de uma extremidade dos céus até outra. Jesus dará ordem aos seus anjos para buscar os seus escolhidos de toda a face da terra. Porque, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Em Lucas capítulo 21, Jesus fala: sobre a sua volta e os cuidados. Versículo 34: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutanaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olhai por vós, porque a Bíblia diz que os bêbados não herdará o reino de Deus. Não embriagueis no vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe aquele teu companheiro, amigo entre aspas, que te chama para tomar uma pinga, uma dose, uma cerveja, fumar uma maconha, fumar cigarro? Ele é o diabo te convidando para ir para as trevas. Mas aquele que te diz: aceite Jesus, largue os teus pecados, abandone os teus caminhos vãos, confie em Deus, porque Deus, Ele é o guia do homem até a morte. Deus não abandona aqueles que não abandonam a Deus. Mas aquele que colocou a mão no arado e voltou para trás, não é apto do reino de Deus. Está cheio de católicos dizendo: eu sou cristão. Cristão não vive dessa forma. A postura de um cristão, a conduta de um cristão, ela é demonstrada tanto no trato, quanto no viver, quanto no exemplo. Porque ele é exemplo para os fiéis e para os que estão de fora. Diz Paulo: ser cristão
como fala a palavra, é algo precioso, porque a Bíblia fala que nos finais dos dias amontoariam para si doutores, conforme os seus próprios desejos. Cada um quer um artista para escolher, para se auto-identificar com aquele artista, ou um líder religioso, para ele ser como ele, fazer como ele faz. E assim, a idolatria aumentando em todo o país. Mas por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus está irado contra essa geração. Presto vem, o meu galardão está comigo, disse Jesus, para dar a quem vencer. E as obras das trevas, porque o Filho de Deus veio desfazer as obras do diabo, mas os homens continuam amando as trevas. Os homens continuam amando o diabo, preferem o mundo do que o céu, preferem as coisas passageiras do que as coisas eternas. A glória deste mundo passa, tudo aqui se findará, mas aqueles que fizeram a vontade de Deus permanecerão para sempre. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos conformais, porque nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Nem todo aquele que está na igreja é cristão. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e de modo algum elas seguirão ao estranho. Por isso que é difícil você ver um crente que conhece a palavra de Deus, que Jesus revelou a ele a verdade, está envolvido nestes templos religiosos. Ele é livre de rédeas humanas. Ele está livre das mãos destes homens gananciosos que convertem em dissolução a glória de Deus, mas do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Deus não poupará, porque ao homem herege, depois de uma ou duas admoestação, evitam, sabendo que o tal peca, estando já em si mesmo condenado, porque é pervertido. Ele perverte a verdade em mentira, ele corrompe a doutrina em uma falsa doutrina, ele atrai milhares, dezenas e multidões de pessoas para o seu clube social evangélico. Mas não sejais seus companheiros, antes denunciai, condenai as obras das trevas, porque a palavra de Deus tudo condena. A Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a embriaguez, a Bíblia condena a glutonaria, a Bíblia condena a avareza, a Bíblia condena a feitiçaria, a idolatria, a Bíblia condena uma série de pecados que o homem comete através do seu corpo contra Deus, contra a sua palavra. Mas o único que pode te redimir de seus pecados é Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. Não é o filho da Maria, que a Igreja Católica inventou. É o Filho de Deus, conforme diz a Escritura. Porque aquele Jesus ali não é o Jesus verdadeiro. Aquele Jesus te permite fumar maconha, cigarro, beber cachaça, fazer sexo fora do casamento, te permite você fazer o que você quiser. Porque é uma estátua que tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa.
nenhum som sai da sua garganta. Mas o Jesus Cristo da Bíblia, ele diz que se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor você entrar aleijado, seco, manco no reino de Deus, do que você tendo todos os teus membros e serem lançados no fogo do inferno. É melhor você se salvar, mesmo não tendo saúde, mesmo não tendo benefícios humanos, porque a vida eterna não se compara com esta vida aqui na terra. Tudo aqui é passageiro. O carro que se compra do ano, depois que sai da loja, perde valor. A ferrugem vai traçar as riquezas que os homens amontoam na terra. O ladrão mina e quer roubar. Mas os tesouros que o homem ajunta nos céus são infindáveis. O ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, nem a ferrugem consumi-la, porque tudo é eterno. Para onde iremos nós? Ó Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna. Fuja dessas Babilônias, fuja desses botiquins evangélicos. Creia somente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, que o Pai trouxer, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque todos quantos o Pai me deu, eu não perderei. O apóstolo Paulo diz que o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome de Jesus Cristo afastam-se da iniquidade. O mundo quer te convencer que você vivendo assim, você está certo. Você está completamente errado perante aos olhos de Deus, perante a palavra de Deus, perante a verdade de Jesus Cristo. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Livro de Lamentações diz: põe a tua boca no pó, quem sabe haja esperança. Porque no livro de Eclesiastes está escrito: vale mais um cão vivo do que um leão morto. Porque para aquele que está vivo há esperança, mas para aquele que morre não há esperança. Não perca tempo correndo atrás de artista, político, líder religioso, time de futebol. Não perca tempo. Usa o seu tempo a favor do reino de Deus. Se dedique em servir a Jesus. Honre a Deus com os teus lábios, com a tua vida, com o teu corpo, com os teus bens. Sirva a Deus. Porque aqui em Efésios capítulo 5 diz: versículo 17: entendei qual seja a vontade do Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvai-vos desta geração perversa. Sai da beira da televisão e foge dessas novelas diabólicas, esses filmes diabólicos. Se encha do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é Espírito de verdade. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas que habita convosco, estará dentro de vós. O Espírito Santo. Não buscai o espírito do mundo, mas se encha de Deus. Esta é a palavra do Evangelho. Corre para salvar a tua vida. Creia
no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Amém? Esta é a mensagem, e ela não pode ser modificada. O Papa Francisco disse que a Bíblia já é um livro passado, precisa de uma reformulação. A Bíblia é a palavra fiel, ela é mais atualizada e mais atual do que o jornal do dia, do que a notícia que se dá lá no Jornal Nacional. A Bíblia Sagrada é o livro mais atual e mais atualizado de todas as épocas. O Alcorão fala de Alá. O livro da Ellen White fala das suas obras. Mas o livro, a Bíblia Sagrada, fala de Jesus. Deus dá testemunho dos seus profetas, e os seus profetas falaram em nome do Senhor. E tudo quanto está escrito para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Entrai pela porta estreita. Amém? Amém, irmãos.